Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo nesse sábado à noite, mais um Projeto Iniciação. Primeiro programa aí de dezembro, né? Reta final do ano, então, bem-vindo a todos. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido irmão Gilberto Castilha, querido irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão presentes aqui no nossa reunião, nosso programa Projeto Iniciação. Projeto Iniciação, o projeto mais importante que uma pessoa tem para desenvolver na vida. E para que isso aconteça, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática, que siga rigidamente os padrões da ciência iniciática. Então, a pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar. Né? Mas, de nossa parte, nós sugerimos que ela venha fazer a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Então, como é que a pessoa pode fazer? Ela entra no site aí de busca, coloca lá a Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o link, né? O site da Eubiose, e lá no site tem lá, consta todos os departamentos existentes no Brasil e no exterior. Então, a pessoa entra em contato com os departamentos através dessa informação, e essa informação dá o telefone, o endereço, e-mail e assim por diante. A pessoa entra em contato para começar o seu processo de iniciação na eubiose. Devemos dizer que agora em janeiro já começa em todo o território nacional, né, o processo inicial, chama-se o grau peregrino, que é o primeiro grau, né? Então, quem quiser pode fazer sua inscrição já e começar a fazer. Tem o grau peregrino, depois tem mais 4 graus, totalizando 5 graus, e no final desses 5 graus a pessoa tem o direito e a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, aí ela pode participar de ritualísticas, de reuniões, de palestras internas, externas, de todos os eventos, né? E mais do que nunca, maior ainda a importância, ela pode ler as revelações do nosso augusto mestre professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas à disposição de quem quiser, né? Então, isso aqui é isso aí, né? Esse nosso encontro aqui é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Né? A base são 2 bases fundamentais, né? Os trabalhos de Helena Petrovna Blavatsky e os trabalhos do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, evidentemente, nós abordamos, quando necessário, os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e da civilização. Né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática. Outra finalidade do encontro, nós enfatizamos bem isso, né? Outra finalidade, grande finalidade do encontro, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da era de Aquários. Estamos caminhando para o início de uma nova civilização. Isso é muito importante, esse conhecimento. Muito bem. No encontro passado, nós tivemos uma série de perguntas, respondemos a maioria delas, né? E ficou um tema bastante interessante no final da nossa conversa, né, com os participantes, no qual nós deixamos bem claro a questão do bem e do bom, não é isso? Então, a pessoa
nós dissemos o seguinte, que não é suficiente o indivíduo ser bom, ele tem que fazer o bem. Então, ele tem que ter atividade. Ele tem que ser bom, e tem que ter atividade diretamente entre os seus irmãos, na sociedade, e fazer o bem. Senão, ele está se omitindo. Não fazer o bem é omitir-se. E quando o indivíduo se omite, ou se grande quantidade de pessoas se omite de fazer o bem, o mal tem o direito de ocupar o lugar, o espaço vazio. Então, isso não é bom para a sociedade nem para a humanidade. Então, isso aqui é determinado através de um princípio básico, né? Que eu vou agora entrar em detalhes, que é justamente chamado a tríplice iniciação eubiótica, ensinado pelo nosso mestre, professor Henrique José de Souza, né? O homem, pela sua formação, é de origem trina, tanto no sentido do corpo, alma e espírito, como pai, mãe e filho, né? A iniciação eubiótica, ensinada pelo professor Henrique José de Souza, é conhecida como tríplice iniciação eubiótica, pelas 3 regras iniciáticas e ainda pelos aspectos trinos apresentados conforme essa doutrina implica, né? Então, são 3 regras básicas iniciáticas, né? A primeira regra básica, o iniciado não se faz, não é feito por alguém. Aliás, vou repetir, o iniciado se faz. Primeiro ponto básico, o iniciado se faz. Ele não é feito por alguém. Ele que tem que fazer a sua própria iniciação, através do autoconhecimento. O segundo ponto é, o sigilo deve ser absoluto. E os iniciados calam diante daqueles que não têm possibilidade de entender o que é necessário entendimento, né? Então, os conhecimentos são passados somente para aqueles que têm possibilidade de entender os conhecimentos, né? E o terceiro ponto básico é quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Nós podemos dizer até mais profundamente, quando o discípulo está pronto, ele passa a perceber a presença do mestre. Porque os mestres estão sempre perto de nós. Nós estamos cercados pelos mestres, né? A divindade nos dá essa felicidade de estarmos sempre cercados por mestres. Não é isso? Isso sempre aconteceu no planeta Terra, né? Só que, via de regra, o discípulo, ou aquele que deveria estar no caminho do discipulado, não consegue ver o mestre. Mas quando ele entra no caminho da iniciação e começa o seu projeto de iniciação, então ele passa a ter a possibilidade de ver o mestre, enxergar o mestre. Tanto que um ser humano pode viver do lado do mestre a vida inteira e não perceber que ele é um mestre. Vou repetir, uma pessoa não preparada pode passar a vida inteira ao lado do mestre e não ter consciência disso. Isso é muito importante, então, esse conhecimento. Então, as bases dessa tríplice iniciação biótica, existem 3 bases, que é a mente, a emoção e a vontade. Isso é importante. Então, a vontade é feita justamente no templo. É necessário, numa escola de iniciação, e toda escola de iniciação é assim, a atividade templária, para desenvolver a vontade do indivíduo. A vontade, isso é muito importante. Outro ponto é a mente. A mente é desenvolvida onde? Na escola. Então, através dos estudos, né? Justamente nesse capítulo, nesse ponto de vista da escola, é desenvolvida a mente. E um terceiro ponto é a emoção. A emoção é desenvolvida justamente no teatro, ou seja, no aspecto objetivo da vida. Então, nós temos essa tríplice iniciação biótica, nós podemos reduzir num triângulo, né? O teatro, o templo, a escola e o teatro. É por isso que, então, uma pessoa para estar perfeitamente entrosado dentro do caminho da iniciação, não é suficiente ser boa. Ela tem que fazer o bem. Então, é necessário que ela pratique o bem, divulgue os conhecimentos, trabalhe pela sua sociedade, trabalhe pelos seus amigos e irmãos da sociedade, a fim de trazer esses conhecimentos que ela já conseguiu e difundir para toda a humanidade. Então, isso aí
é muito importante esse conhecimento, justamente da tríplice iniciação eubiótica, né? Então, é claro que na iniciação tem uma parte indireta, que é a iniciação pela própria vida, onde o homem recebe as cargas de sofrimento e de felicidade geradas, respectivamente, pelos erros e acertos. É a mais sofrida, essa indireta, né? Sendo aquela que a humanidade está sujeita. Todos estão se iniciando ao longo dos ciclos da reencarnação e morte, para atingir o padrão evolutivo final do quarto reino nominal, conhecido na linguagem esotérica como o Jivatman. O quarto reino nominal. Quarto, mas estamos passando agora por uma quinta dimensão. Isso está sendo comentado na internet, né? Nós estamos no estágio de passagem de uma quarta coisa para uma quinta dimensão. Depois tem a iniciação direta, é a que se processa através de um colégio iniciático. Pronto. Onde o discípulo interpreta os ensinamentos segundo sua própria capacidade. É chamada de simbólica devido aos símbolos que são usados nos graus e nos ensinamentos ocultos. Então, no início, a iniciação é simbólica, depois já torna-se real. Então, existe uma grande variedade de simbolismo. Em todas as escolas iniciáticas acontece isso. Uma grande quantidade de símbolos, porque é impossível para a mente humana entender a realidade do fato como ela é, no nível universal. Então, é necessário usar os símbolos como um veículo, como um instrumento para o entendimento das coisas superiores. As práticas de yogas, rituais, mantras, gradativamente vão aumentando o grau de consciência e capacita o discípulo para entender a linguagem simbólica. Então, aí passa a ter, nesse momento, num determinado momento, a iniciação real. Ela ocorre quando o discípulo penetra e decifra os símbolos, deparando assim com a verdade. A iniciação, então, torna-se real. É claro que a realidade dos fatos torna-se realmente permanente e total quando o indivíduo atinge o estado de adeptado. É isso? Então, nesse momento de estado de adeptado, a iniciação torna-se real, ele torna-se um adepto, um ser super-humano. Então, ele já não vê mais as coisas fora dele. O adepto vê tudo dentro dele. Ele vê o universo dentro dele. Aí pratica o processo da contemplação. Ele contempla o universo dentro dele. Porque o universo está dentro de nós. Nós temos Deus em nós. Por isso que Jesus, nos seus ensinamentos, ele nos falou: vós sois deuses. A meditação constante nos símbolos iniciáticos é, portanto, a chave que abre a porta da verdade. Por isso que a meditação é importantíssimo para abrir as portas desse entendimento, né? Então, é claro que, estendendo esse conhecimento, são as bases da iniciação, né? Numa verdadeira escola iniciática, as bases, a mente, a emoção e a vontade, né? Justamente a vontade desenvolvida no templo, através de atividades templárias, né? A mente desenvolvida na escola, onde a pessoa recebe os ensinamentos, medita e tira as suas próprias conclusões. E o terceiro aspecto é a emoção. Ela, então, essa parte da emoção é o teatro, né? Então, é templo, escola, teatro. É no teatro que ela vai desenvolver justamente a sua parte de domínio da emoção. Então, é necessário, então, que ele exerça esse conhecimento através da atividade junto aos seus pares, né, aos seus irmãos em humanidade, na sociedade em geral, e assim por diante, né? Então, são esses três importantes aspectos, né? A mente, a emoção e a vontade, que leva ao processo do desenvolvimento interno, né? Pela mente, através do pensar, o discípulo trabalha a primeira base da iniciação, que é a mente, né? Emoção. É através do sentir que o discípulo trabalha a segunda base da iniciação, que é a emoção. Né? E a vontade, através do querer. O discípulo trabalha a terceira base da iniciação, que é a vontade, o impulso superior que recebemos e que nos impele para a vida e para a evolução. Então, veja bem que a vontade deve ser trabalhada junto com o pensar e com o sentir. No caminho da iniciação ocorrem transformações que gradativamente provocam o rompimento
dos vínculos diretos entre o pensar, sentir e querer. Então, é esse triângulo, então, completando aquele que nós falamos na aula passada, né? Justamente o tempo, escola e teatro. Então, repetindo, não é suficiente que o indivíduo seja bom. Ele tem que fazer o bem. Ele tem que usar aquela bondade interna e aplicar no cotidiano, entre os seus irmãos, em humanidade, né? Fazer o bem. Porque ele fazendo o bem, ele está justamente ocupando o lugar que o mal estaria agindo. Então, isso é muito importante, então, na questão da iniciação. A omissão é muito ruim. Não. Então, por isso que o próprio nome diz iniciação. Iniciação significa início da ação. É isso? O início de ação. A omissão não é algo, é uma coisa completamente inadequada para um processo de iniciação, né? É importante que o discípulo tenha uma vida sadia no corpo e na alma e que viva dentro das regras da ética e da moral, com serenidade e harmonia no seu proceder diário, evitando tudo que possa perturbá-lo exterior e interiormente. Os desequilíbrios afastam-no do caminho, pois a iniciação é sempre o caminho do meio, ou o caminho do equilíbrio, né? A mente deve ser trabalhada pela instrução, a emoção pela educação dos sentimentos, a vontade pelo trabalho. Então, veja bem que importante são esses conhecimentos, né? Eu quero justamente citar aqui um ensinamento do nosso mestre, né? Ele fala justamente a questão da atividade de um indivíduo no seu meio externo, na vida prática diária entre os seus irmãos, né? Então, o nosso mestre, agora, ensinamento do nosso mestre. Veja bem o que o nosso mestre fala. Ele diz, reconstruir é o brado que nos compete. Sim, reconstruir o homem, o pensamento, a moral, os costumes, reconstruir o lar, a escola, o caráter, para que o cérebro se transmude ao lado do coração. Só assim a humanidade se tornará digna do estado de consciência que é exigido pela nova civilização. É isso, claro, nós estamos caminhando para a nova civilização. Nosso mestre indica o ano 3005 como o início da nova civilização. Justifica o nome do nosso canal, né? Canal Conexão 3005. Então, estamos caminhando em direção da nova civilização. E é necessário trabalhar por isso, né? 3005 faltam 1000 anos. Mas não é esperar. Falta 1000 anos, tem muito tempo. E não, tem que trabalhar já. O trabalho da nova civilização deve ser trabalhado já. Por isso que o nosso mestre diz, reconstruir é o brado que nos compete. E o nosso mestre continua. Veja bem, ele diz o seguinte, dessa reconstrução sairá o homem educado, segundo o sistema integral ou teosófico, isto é, eubiótico, que visa os 3 corpos de que o mesmo se compõe. O físico, para as funções perfeitas do organismo, ou o cidadão apto a defender a pátria e, por conseguinte, a família. O psíquico, para a perfeição dos sentimentos, para a formação do caráter, para a transformação da alma inferior em alma superior divina. E, finalmente, continua o mestre, o mental para enriquecer o espírito ou a inteligência. Veja só, então, esse é o trabalho de transformação que nós devemos fazer, né? Justamente fazer a transformação do processo todo, né? Então, é interessante que ele fala reconstruir. Isso é importante. Hoje nós vivemos no mundo com uma série de problemas através da degradação das instituições. Isso aí todo mundo sabe, né? Existe uma grande degradação das instituições, de maneira geral, no mundo, né? Especificamente agora, que nós estamos entrando na era de Aquários, e há um processo de transformação da Terra rumo a uma 5ª dimensão. Agora, é necessário, o nosso mestre diz que é necessário reconstruir. Agora, não é consertar. Veja bem, é diferente, né? Consertar é uma coisa. Você pega uma coisa que está ruim e tenta consertar. Não é isso que o mestre ensina, não. Ele diz é reconstruir. Isso equivale àquilo que Jesus, o Cristo, nos ensinou.
No Evangelho está escrito isso, né? Jesus nos ensinou o seguinte: não adianta pôr remendo novo em pano velho. Jesus falou isso. A pessoa tem uma roupa velha que está se desfazendo. Aí aparece um rasgado. Ela faz um remendo novo, põe um pano novo ali no lugar que está rasgado. O Jesus diz: não adianta, porque aquele pano novo ele é resistente, mas logo, logo aquele pano velho ao redor vai se romper novamente, e o buraco da roupa vai aparecer novamente. Então, por isso que Jesus, de maneira bastante objetiva, como Jesus era objetivo, ele diz o seguinte: não adianta pôr remendo novo em pano velho, porque a degradação do pano velho vai aparecer novo. Então, nós temos que reconstruir. Isso aí é melhorar as vestimentas. Por isso que é o processo de reconstrução. Reconstruir o planeta, as instituições, etc. E também, claro, reconstruir as nossas vestimentas. As nossas vestimentas, que constituem os nossos 7 corpos. Né? Nós temos uma questão centenária. Né? Outra coisa que o mestre fala, de enorme importância, ele diz o seguinte: grande é aquele que deseja instruir-se, maior o que se instrui, porém muito maior o que oferece seus conhecimentos aos demais. Pronto. Veja bem, aqui o nosso mestre fala: não adianta a pessoa estudar e guardar para si mesmo. Não. A pessoa deve estudar, não é isso? Tornar-se superior e agir na sua comunidade, transferindo esses conhecimentos na justa medida. É isso, na justa medida, como os mestres indicam, não espalhando ao léu, sem qualquer discriminação, não, mas levando esses conhecimentos para aqueles que estão necessitando desses conhecimentos. Então, por isso que a pessoa deve estudar e oferecer esses conhecimentos aos seus irmãos em humanidade, né? Isso é muito importante, então, esse conhecimento. Veja bem como é importante, então, tudo aquilo que nós falamos de maneira bastante resumida no encontro passado, que não é suficiente ser bom. Tem que ser bom e fazer o bem. Quer dizer, tem que ser bom, ter a bondade em si, né? Evoluir, mas espalhar essa bondade para os outros, trabalhando pela reconstrução, pela melhoria dos sistemas, de todo o sistema de funcionamento da humanidade, justamente trabalhando desde já, imediatamente nos dias de hoje, para a construção de uma nova civilização, que inevitavelmente, o nosso mestre diz, surgirá a partir do ano 3005, culminando justamente com a era de Aquários, justamente a era do Avatara Maitreya Buda. Isso. Então, é muito importante esse conhecimento inicial que nós estamos abordando. Né? Muito bem. Então, nós vamos ver aqui, continuando os nossos estudos iniciais, nós vamos aqui ver algo muito importante dentro desse conhecimento, né? Geral, né? Que faz parte do nosso primeiro capítulo aqui do nosso encontro, né? Que é justamente aquilo que o nosso citado por HPB com o nome de Orfeu. Orfeus em grego, literalmente enegrecido. Orfeu. A mitologia fala o filho de Eagro e da musa Calíope, Orfeu. A tradição esotérica identifica-o com Arjuna, filho de Indra, misticamente, e discípulo de Krishna. Olha só que importante. Percorreu o mundo ensinando às nações a sabedoria e as ciências e estabelecendo os mistérios. A própria história de Orfeu ter perdido sua esposa Eurídice e a de encontrar no Hades, no mundo inferior, é outro dos pontos de semelhança com a história de Arjuna, que vai ao Pátala, Hades ou inferno, porém, na realidade, aos Antípodas, ou América, onde encontra Ulupi, filha do rei Naga, e com ela se casa. Isso é tão significativo como o fato de Orfeu ter a pele de cor enegrecida ou escura, como acreditavam os próprios gregos.
que nunca tiveram uma tez muito bonita. Sabemos que Heródoto, que Orfeu levou os mistérios à Índia, que, segundo a ciência oficial, são anteriores aos caldeus e egípcios. Sabe-se que no tempo de Pausânias havia uma família sacerdotal, que, da mesma forma que os Brahmanes com os Vedas, confiavam à memória todos os hinos órficos, que dessa maneira eram transmitidos de geração a geração. Músico consumado cultivou a cítara, que recebeu dos deuses. Então, ele tocava uma lira, né? Uma lira de 7 cordas, uma lira de 7 cordas, que ele recebeu dos deuses, essa lira, né? E se acrescentou 2 cordas 7, que possuía anteriormente. Tinha tal destreza em tocar a lira que, com seus acordes, amansava as feras. Assim diz a mitologia, né? Ele amansava as feras quando ele tocava a sua lira de 7 cordas, adicionando mais 2 cordas, segundo a mitologia, né? Levou a vida extremamente pura, Orfeu, e abstinha-se de ingerir carne e outros alimentos de origem animal. É digno de nota o fato de que nos monumentos cristãos primitivos encontra-se algumas vezes, em meio aos profetas da Bíblia e santos da Nova Lei, a figura de Orfeu, rodeada de animais ferozes e domésticos atraídos pelo som de sua lira. Olha só que interessante, né? Isso se relaciona com o fato de que, nos primeiros séculos do cristianismo, o insígnido cantor da Trácia era objeto de uma singular veneração e até uma espécie de culto por parte dos próprios santos padres da igreja. Então, aí a história nos conta esse fato, essa ligação entre esse mito com a igreja católica, né? Então, algo muito importante este entendimento, né? Muito bem. Então, nós vamos ver agora, imediatamente, nós vamos ver aqui, como estamos falando da distribuição dos conhecimentos, a expansão dos conhecimentos, nós vamos ver aqui um outro termo citado na ciência inicial das idades trazido por Blavatsky, para o nosso conhecimento, né? A respeito da ortodoxia. Ortodoxia, do grego ortos, reto, e doxa, opinião. Um determinado estudioso, Burnouf, segundo Blavatsky, define a palavra ortodoxia nos seguintes termos. Veja só como ele define: um conjunto de ideias, símbolos e ritos ligados a uma organização sacerdotal mais ou menos completa. Porém, acrescenta o autor, esta palavra implica, ao mesmo tempo, a exclusão de toda doutrina, de todo culto e de todo sacerdote estranhos. Cada ortodoxia acredita que é a única boa e única verdadeira. Então, esse é o sentido dessa palavra ortodoxia. Significa alguém que segue um caminho único e acha que aquele é o único caminho e os outros não servem. Então, isso é praticar a ortodoxia. Isso não é bom, né? Porque o conhecimento iniciático ele é universal. É universal. A pessoa deve ver todos os caminhos, observar todas as possibilidades de todos os caminhos e escolher realmente aquilo que é bom e positivo, né? Para si, né? Deve fazer uma escolha, né? Quase não há nenhuma igreja para a qual a intolerância, assim entendida, não tenha sido um princípio fundamental e uma condição de existência. É a questão das religiões, né? Ortodoxas, ou ortodoxia, né? Não estou falando especificamente de algo, eu estou falando do pensamento de ortodoxia. Algumas igrejas budistas professam certa tolerância em relação às demais comunhões. Agora falando do budismo, hein? Porém, se o sacerdócio budista serviu de tipo e modelo para outras organizações clericais, as doutrinas do budismo, seus ritos e seus símbolos são tão filosóficos e sua moral é tão humana que todas as religiões é talvez a única que não levou ao mundo a nenhum elemento ideal de hostilidade. Isso aqui, de acordo com esse
esse estudioso, né, que a HPB fala, Emílio Borduffi, isso, no seu livro A Ciência das Religiões. Então, é muito importante então entender essa questão do pensamento livre, do pensamento ligado a um pensamento fechado, né, a determinados pensamentos, né? Então, é claro que nosso pensamento deve ser livre. Por isso vem a questão que sempre se fala do livre pensador, né? O livre pensador é aquele que tem uma forma universal de entender as coisas. Só que na definição do livre pensamento que a gente vê na nossa mídia e nos meios de comunicação em geral, é citado que o livre pensador é liberto dos pensamentos alheios. Isso é muito importante, né? Essa definição. É livre, por exemplo, dos pensamentos religiosos, políticos, e ideológicos e assim por diante. Mas não é somente isso. O livre pensador não é somente livre dos pensamentos dos outros, ele é livre dos seus próprios pensamentos, das suas próprias limitações. Que limitações? Das suas limitações provindas da sua personalidade. É isso? Então, nós temos limitações da personalidade. Nós pensamos que somos o que somos, mas não somos, somos muito mais do que isso. Né? Tanto que Descartes afirmou lá, o grande filósofo Descartes, ele falou assim, penso, logo existo. Mas, através da ciência inicial da idades, a gente pode até fazer um pensamento um pouquinho mais acurado a respeito desse assunto. Né? Nós podemos dizer assim, eu penso, logo eu penso que existo. Não é verdade? Então, o pensamento é esse. O pensamento nos leva a imaginar que nós somos aquilo que a gente vê no espelho. Não é isso? A gente vê no espelho, esse sou eu. Mas não é verdade. Eu analiso a minha personalidade, vejo as minhas tendências e digo, isso sou eu. Eu sou assim, sou desse jeito e tal, daquele jeito. Mas não é isso, nós somos muito mais que isso. Retornando ao Cristo, Jesus o Cristo, ele nos ensinou, vós sois deuses. Então, a nossa verdadeira natureza interna é divina. Nós desconhecemos isso, por enquanto. Por enquanto. A tendência, através justamente do projeto de iniciação, é a pessoa libertar-se dessas limitações da personalidade e tornar-se livre. Livre dos outros e principalmente de si mesmo. Na verdade, isso é uma coisa, é algo muito importante, né, essa liberdade. Por isso que chama-se autoconhecimento. Autoconhecimento. Agora nós vamos ver aqui um outro conhecimento, né, logo de imediato, chamado Osíris. É um conhecimento extenso, muito extenso, é muito amplo, tudo que se possa estudar a respeito de Osíris. Né? É o Deus Supremo do Egito. Osíris é o Deus Supremo do Egito. Nós entendemos que Osíris foi aquele ser que trouxe o povo, parte do povo, trouxe uma elite espiritual de Atlântida para o Egito. E refundou o Egito, Osíris. Tanto que Osíris é o deus mais importante do Egito. Osíris é o deus mais importante do Antigo Egito. Então, ele trouxe aquele grupo de seres de Atlântida e refundou o Egito. Ensinou as artes da cultura, da agricultura, trouxe novas modalidades nas construções, né, dos templos, não é isso? Isso foi muito importante. Tanto que hoje a arquitetura tem enormes dúvidas de como os egípcios conseguiram construir aquelas suntuosidades da antiguidade, né? Incluindo as pirâmides. Né? Existem enormes dificuldades da arquitetura entender como as pirâmides foram construídas. Foram construídas através dos ensinamentos dados por Osíris, trazidos de Osíris da Atlântida. É claro que aí está localizado os pensamentos de magia, o sentido de magia, né? Levitação, etc., de outras propriedades, características da magia superior. Né? Então, Osíris, né? Filho de Sebe, Saturno, Osíris, né?
fogo celeste e de Neith, matéria primordial e espaço infinito. Isso o apresenta como Deus existente por si mesmo e autocriado, Osíris. A primeira divindade manifestada no nosso terceiro logos, idêntico a Ahura Mazda e as outras primeiras causas. Então, aqui da ciência iniciática, diz a primeira divindade manifestada no terceiro logos. Olha só que importante isso, né? Assim como Ahura Mazda é uno com seus Almaxepenes, ou a síntese deles, Osíris, a unidade coletiva, quando diferenciada, personificada, confere-se em Tifon, seu irmão, Ísis e Néfite, suas irmãs, Horus, seu filho, e seus outros aspectos. Nasceu no Monte Sinai, o Nissa do Antigo Testamento, e foi sepultado em Ábidos, depois de ter sido morto por Tifon aos 28 anos de idade, segundo a alegoria, segundo diz justamente esse pensamento antigo. Né? Segundo Eurípides, é idêntico a Zeus e Dionísios, o Dionisos, ou deus de Nisa, visto que Osíris, de acordo com esse autor, foi criado em Nisa, na Arábia Feliz. E perguntamos agora, quando essa tradição teve influência? O que há de comum entre ela e a afirmação da Bíblia de que Moisés erigiu um altar e o chamou de nome Jeová Nissi, ou cabalisticamente de Nio e Nissi? Os 4 aspectos principais de Osíris eram Osíris Fitá, a luz, o aspecto espiritual. Osíris Horus, a mente, o aspecto intelectual monásico. E Horus Lunus, o aspecto lunar, ou psíquico astral. Osíris Tifon, o aspecto daimônico ou físico material e, por conseguinte, passional, turbulento. Nesses 4 aspectos, Osíris simboliza o ego dual, isto é, o divino e o humano, o cósmico espiritual e o terrestre. Então, aí, nessa sequência de entendimento de Osíris, a gente pode perceber, dentro desse estudo, desse conhecimento antigo, essa união, dessa polaridade, né? Do que é divino, não é isso? Superior, e o que é o divino inferior, projetado na face da Terra. Né? É claro que tudo que existe na face da Terra é projetado através de arquétipos. Nada existe na Terra que não tenha provindo de arquétipos, de padrões superiores. Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Dos numerosos deuses supremos, este conceito egípcio é o maior e mais significativo, pois abrange todo o campo do pensamento físico e metafísico. Como divindade solar, tem sob si 12 deuses menores, os 12 signos do zodíaco. Aí está a relação dele, de Osíris, com os signos do zodíaco. Né? Então, está a importância da astrologia, nesse caso. Né? Embora seu nome seja o inefável, cada um dos seus 42 atributos tinha o seu nome e seus aspectos duais, completava o número de 49, ou seja, 7 vezes 7, igual a 49. Os primeiros são simbolizados pelos 14 membros de seu corpo, e 2 vezes 7. Assim, o Deus está fundido no homem, e o homem é identificado ou convertido em um Deus. Aí está. Então, dessa forma, Deus está projetado no homem. Ele pode entender a sua deificação atingindo o conhecimento superior. Era invocado pelo nome de Osíris Elo. Um determinado estudioso chamado Dunbar-Het, segundo a HPB, Blavatsky, né? Esse autor fala de uma inscrição fenícia, que uma vez lida dava a seguinte inscrição tumular em honra da múmia. Uma inscrição tumular. Bendita seja Tabai, filha de Tahape, sacerdote de Osíris Elo. Nada fez contra qualquer pessoa com cólera. Não falou qualquer falsidade contra ninguém. Justificada diante de Osíris, bendita sejas diante de Osíris. A paz seja contigo. É isso, então, esse autor diz, é uma das inscrições encontradas no Egito.
E logo acrescenta as seguintes observações. Esse autor fala o seguinte: suponho que o autor dessa inscrição fosse pagão, visto que a justificação diante de Osíris é o objeto de suas aspirações religiosas. Contudo, dá a Osíris o nome de Eló. Eló é o nome empregado pelas 12 tribos de Israel para designar os Elohim das duas tribos. Jeová Eló, na versão utilizada por Efraim, corresponde a Jefoá Elohim, na versão utilizada por Judá e por nós mesmos. Assim sendo, pode-se fazer com segurança a pergunta e se deve contestá-la humildemente. Qual o significado que se pretendia dar às duas expressões, respectivamente, Osíris Eló e Jeová Eló? De minha parte, esse autor fala, né? De minha parte, posso encontrar apenas uma resposta: que Osíris era o deus nacional do Egito, Jeová, o de Israel, e que Eló equivale a Deus, God ou Je. No que se refere ao seu desenvolvimento humano, é como se diz, o autor da crença egípcia, um dos salvadores ou libertadores da humanidade. Osíris, né? Um dos salvadores e libertadores da humanidade. Como tal, nasceu no mundo. Veio como benfeitor para remediar a tribulação do homem. Em seus esforços para fazer o bem, encontra o mal e é temporalmente vencido. Temporariamente, mais dito, né? Vencido, é morto. Osíris é sepultado. Sua tumba foi objeto de peregrinação durante milhares de anos. Porém, não permaneceu em sua sepultura. Ao fim de 3 dias, ou 40, ressuscitou e ascendeu aos céus. Tal é a história da humanidade. Mariette Bey, falando da sexta dinastia, diz-nos que o nome de Osíris começa a ser mais usado. Encontra a forma de justificado e acrescenta que ela prova que este nome do justificado não era dado apenas ao defunto. Porém, prova também que a lenda de Cristo, Jesus o Cristo, já se encontrava pronta em quase todos os seus detalhes, milhares de anos antes da era cristã. E os padres da igreja não fizeram mais do que aplicá-la a um novo personagem. Então, veja a relação que existe entre os Osíris, né, a sua vida, e o próprio Jesus o Cristo, né? Isso é muito interessante, essa identificação, né? É claro que esses seres, quando vêm dos planos superiores, eles vêm e aplicam no seu processo de ensinamento a tônica do ciclo, né? Então, Osíris aplicou uma tônica, Jesus aplicou uma tônica e outros tantos aplicaram as tônicas respectivas aos seus momentos de existência na Terra, né? Então, isso aqui. Conforme lemos no Livro dos Mortos, Osíris é o princípio bem e o mal, o sol diurno e noturno, o Deus e o homem mortal. Reinou como príncipe da terra, onde, por seus benefícios, tornou-se a representação do bem. Assim como Sete, seu assassino, é a representação do mal. O Sete matou Osíris. E Osíris foi cortado em 14 pedaços. E a sua esposa, isso, foi Ísis, ela trabalhou para juntar novamente esses 14 pedaços para fazer a reconstrução, isso, deífica do seu marido, né? De um ponto de vista mais elevado, Osíris é a própria divindade, o Deus cujo nome é desconhecido, o Senhor que está sobre todas as coisas, o Criador, o Senhor da eternidade, o único cuja manifestação material é o sol e cuja manifestação moral é o bem. Morre o sol, porém renasce sob a forma de Horus, filho de Osíris. O bem sucumbe sob os golpes do mal, porém renasce sob a forma de Horus, filho e vingador de Osíris, representação de todo o renascimento. E com esse nome reaparece o sol no horizonte oriental do céu. Na qualidade de sol morto ou desaparecido, Osíris é o rei da divina região inferior, ou a mente. Então, veja bem a quantidade de conhecimentos que tem a respeito de Osíris. É inesgotável, né? Se a pessoa se aprofundar, a pessoa
que se aprofundar nesse conhecimento mitológico, a respeito de Osíris, ela tem uma quantidade enorme de assuntos para pesquisar e para meditar, sempre lembrando que tudo que acontece nas civilizações tem uma conexão íntima entre eles. Os acontecimentos de cada civilização não acontecem isolado do plano geral da evolução da humanidade. Não, tudo é conectado, está tudo junto, tudo faz parte de um plano universal da divindade que visa justamente produzir a elevação espiritual do ser humano, tornando-o consciente da sua própria divindade, né? Por isso que Jesus, lá no tempo do Evangelho, né, é dito que ele afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é justamente conhecer o Deus que existe dentro de nós. E está Osíris também, né? Todos esses deuses estão presentes, né? Jesus o Cristo, Osíris e outros tantos, né, que se manifestaram, todos fazem parte desse cenário enorme, infinito, da manifestação da divindade, originando os planos mais densos do universo. Então, está algo de extrema importância para justamente o nosso entendimento, né? Muito bem. Continuando o nosso estudo aqui, indo nesse caminho de estudo dado por Blavatsky, né? Helena Petro Blavatsky, né? Blavatsky nos apresenta aqui um outro conhecimento importante, que é justamente algo chamado o ovo áureo. Olha, algo muito importante para ser estudado, o ovo áureo, também chamado de ovo luminoso ou invólucro áureo. É uma espécie de aura magnética, sutilíssima, invisível, de forma ovalada, que envolve cada homem e que é a emanação direta. Do quê? Primeiro, emanação do raio átmico em seu triplo aspecto de criador, conservador e distribuidor ou regenerador. Também emanação direta de um segundo ponto, de Buddhi-manas. O sétimo aspecto desse aura individual é a faculdade de assumir a forma do corpo e se converter no radiante, o luminoso algoeides. No momento da morte, o corpo áureo assimila a essência de Buddhi e do Manas e se torna veículo desses princípios espirituais, que não são objetivos, e recebendo do alto a radiação plena de Atman, ascende como Mana Taijasi ao estado devacânico. Pelo fato de refletir todos os pensamentos, palavras e ações do homem, o ovo áureo é o conservador de cada registro kármico. Também é o armazém de todos os poderes humanos, bons ou maus, recebendo e distribuindo à vontade. Melhor dizendo, com o único pensamento, todas as potencialidades que se convertem em potências em atividades. O ovo áureo contém o homem divino e o homem físico, e está diretamente relacionado em ambos. Este aura é o espelho no qual os sensitivos e clarividentes percebem o verdadeiro homem. É claro que, através do exame do ovo áureo do indivíduo, é possível verificar se é um indivíduo evoluído ou involuído. O ovo áureo. Na medida em que o indivíduo evolui, o seu ovo áureo vai se tornando cada vez mais organizado, as cores se organizam de maneira harmônica, né? Então, é possível ver se o homem é evoluído ou não. E ver tal como é, não como parece ser. Então, aqueles que têm a possibilidade de enxergar o ovo áureo, ele enxerga o homem não como ele parece ser, mas como ele é realmente. Então, diante de um mestre, se um discípulo está diante do mestre, ele não consegue enganar o mestre. Ele pode falar o que quiser, mas o mestre, com o seu sentido de visão interna do ovo áureo, ele consegue ver justamente a situação presente do discípulo e determinar o seu estado de evolução. É designado por vários nomes. É o Sutratman, o fio argênteo que se encarna do princípio ao fim do Manvantara, recolhendo o aroma espiritual de cada personalidade. Dá ao homem a sua forma astral, na qual é modelada a entidade física,
já como feto ou como menino, o homem é também o material do qual o adepto toma seus corpos astrais. Então, na verdade, tudo isso nós podemos dar uma nova definição, que é justamente o corpo causal. É o corpo causal. O corpo causal é justamente está localizado no mental superior. Nós temos a tríade superior, né? Nós temos o causal, a mente superior, Buda e Atman. O corpo causal está justamente localizado onde está o mental superior. Então, e é nesse corpo causal que fica registrado todos os registros kármicos do indivíduo. Quando o indivíduo desencarna, os átomos permanentes de cada grau, de cada nível hiperfísico, é recolhido ao corpo causal. E então é recolhido tudo o que a pessoa fez, os seus atos ficam todos no corpo causal. E no processo da reencarnação, esses átomos permanentes são expelidos, e cada átomo permanente, correspondente ao plano específico, vai formando um corpo para que haja o processo da reencarnação. Então, o átomo permanente do nível mental forma o corpo mental. É isso. O átomo permanente do corpo astral forma o corpo mental. E o átomo permanente do corpo vital forma o corpo vital. E o vital, por sua vez, vai formar o corpo físico denso, no processo da reencarnação. É isso? Então, no processo da reencarnação, o que acontece? Os elementais enviados, designados para fazer esse processo, eles diminuem o corpo vital até atingir o tamanho do óvulo fecundado, mas encaixam ali justamente o vital no óvulo fecundado. Depois, esse vital vai se expandindo, a criança no útero da mãe vai se desenvolvendo, crescendo, até o nascimento, até a saída do útero da mãe. Mas ela tem o ser humano, quando nasce, ele tem todos os registros do corpo causal, ou do ovo áureo. Então, por isso que no processo de transformação interna é muito importante o trabalho sobre todos os níveis do qual nós nos compomos. Né? O importante, as yogas, as meditações, as práticas ritualísticas, né? O estudo, né, na escola e, principalmente, como nós falamos, as atitudes perante a nossa comunidade, a nossa irmandade, perante o mundo. Isso é muito importante. Não é suficiente ser bom, é necessário fazer o bem, promover o bem, a caridade, a fraternidade, o desenvolvimento, a transformação, isso, de todo o processo evolutivo humano. Né? Então, aí isso é muito importante esse entendimento. Né? Bom, eu vou aqui, encerrando aqui por essa fase inicial, isso, e vamos passar agora justamente para o estudo de mais um pouco sobre a antropogênese. Vamos estudar mais um pouco sobre a antropogênese. A gente vem estudando antropogênese, é um estudo vastíssimo, né? Vastíssimo, né? Então, vamos aqui, justamente no ponto que nós paramos, né? Paramos. Vamos ver aqui, então, o seguinte, sobre antropogênese. Nós havíamos estudado aqui, fizemos um breve relato, né, sobre o surgimento das raças-mãe, da primeira raça-mãe, segunda raça-mãe, terceira, quarta, estamos na quinta raça-mãe, sempre lembrando que a primeira raça-mãe corresponde à primeira dimensão, a segunda raça-mãe à segunda dimensão, a terceira raça-mãe lemuriana corresponde inicialmente à terceira dimensão, é isso? No vital, depois ela se identifica com o corpo objetivo, né, físico, né? Depois surge essa percepção da quarta dimensão, justamente na Atlântida, onde o corpo atlântico era muito denso, e agora estamos no caminho de volta. É isso? Da Atlântida saiu a raça ariana, e a raça ariana está saindo deste processo físico denso para o mundo vital. Então, a quinta dimensão. Isso está se falando muito na internet atualmente. Então, o que está se falando hoje na internet é um processo que normalmente tem de vir a público, né? A respeito da antropogênese, né? Estamos partindo para uma quinta dimensão. E depois passaremos por uma sexta dimensão e uma sétima dimensão. A sexta dimensão, justamente
no mundo astral e a sétima dimensão no mundo mental. É isso? Então, esse é o processo evolutivo do ser humano nesse processo evolutivo. Né? Ora, futuramente, os homens saberão que jamais houve um reformador do mundo, cujo nome tenha passado à nossa geração, que primeiro não tenha sido uma emanação direta do Logos, qualquer que seja o nome pelo qual o conheçamos. Isto é, uma reencarnação essencial de um dos 7 espíritos divinos. Segundo, que não tenha aparecido antes em ciclos anteriores. Veja bem, tudo que acontece na face da Terra é proveniente da divindade. Nada acontece que não seja provindo da divindade. Como diz o nosso mestre, professor Richard Souza, nada acontece por acaso. Então, tudo é provindo da divindade. Então, se reconhecerá a causa que produz certos enigmas das idades, tanto na história como na cronologia. Por exemplo, a razão por que é impossível assinalar uma época verdadeira a Zoroastro, que se vê multiplicado por 12 ou 14, porque os números e individualidade dos Manus e Rishis estão tão misturadas. Por que Krishna e Buda falam de si mesmo como reencarnações, identificando-se Krishna como Rishi Narayana? Por que Osíris é um grande deus e, ao mesmo tempo, um príncipe terrestre que reaparece como Tote Hermes? Por que Jesus de Nazaré é Yoshua, o filho de Nun? Tudo isso se explica, né? Tudo isso é uma explicação. É muito difícil para a nossa mente humana tomar um conhecimento profundo de todas essas questões da manifestação da divindade. Né? É claro que nós recebemos esse conhecimento através de símbolos, e através dos símbolos nós temos a possibilidade de nos adiantarmos no conhecimento e, atrás desses símbolos, encontrar a realidade dos fatos. Né? A doutrina secreta explica tudo isso, dizendo que cada um deles, desses seres elevados e outros, apareceu primeiro na Terra como um dos 7 poderes do Logos, individualizado como um deus ou anjo, logo misturado com a matéria, e de época em época com grandes sábios e instrutores da humanidade. Ora, finalmente se sacrificam, encarnando-se em circunstâncias em períodos críticos como salvadores. Então, esses seres vêm como salvadores da humanidade. Salvadores no sentido de entendimento de aqueles que trazem o conhecimento superior. O salvador é aquele, na verdade, ele não vem salvar cada um do indivíduo, ele traz o conhecimento necessário para que as pessoas salvem-se a si mesmos. Então, é necessário que os humanos entendam e recebam essa mensagem dos salvadores, incorporem esse conhecimento a fim de transformar a sua personalidade, a fim de tornar-se futuramente adeptos. Cada um desses poderes, uma vez individualizado, tem a seu cargo um dos elementos da criação e o governa. Esses elementos são cósmico, terrestre, mineral, vegetal, animal, aquoso e humano, em seus aspectos físico, psíquico e espiritual. Os Dioscuros eram de 7 grandes deuses envoltos na obscuridade da natureza oculta. Os 7 Cabires pertenciam ao grupo dos criadores centenários. 7 é o progenitor dos homens primitivos da terceira raça, em que havia se encarnado como os anjos planetários. É isso? Ou os anjos caídos, conforme Moisés relatou em Gênesis, né? 7 eram deles, e Enos ou Hermes era seu filho, sendo Enos, Anoque ou Enoque, um nome genérico de todos os videntes primitivos, Enoikion. 7 é também idêntico ao Agatodaimon. Em Samotrácia, na antiguidade, os Cabires eram os grandes deuses cósmicos, os 7 e os 49 fogos sagrados. Nos tempos gregos, seus ritos se tornaram quase físicos. Castor e Pólux, olha que importante, né? Eram os Cabires que simbolizavam os 2 polos, celeste e terrestre, Castor e Pólux. A palavra Gebra veio de Gabiri e significa os antigos persas, os adoradores do fogo. Prometeu,
era a deidade Kabir original. Os Kabirs, como no símbolo de Prometeu, trouxeram luz ao mundo, dotando o homem de inteligência e razão. São os fogos divinos e sagrados. Então está essa ligação desse conhecimento justamente com a lenda do Prometeu, né? O Prometeu que trouxe do mundo dos deuses o conhecimento necessário aos homens. Então disse na mitologia grega que Prometeu roubou o conhecimento dos deuses e trouxe para o ser humano. Então ele foi justamente um veículo. Prometeu foi um veículo desses arquétipos para produzir a expansão, a projeção desses conhecimentos no mundo humano, né? Então, isso aí, veja bem, a importância, então, desse estudo relativamente a Prometeu, né? A palavra semítica Kabirim significa poderosos, potentes. Muito bem. Então, aqui tem essa questão desta abordagem toda que nós fizemos sobre esses seres de elevada hierarquia e essa relação que existe entre a projeção desses seres no mundo objetivo físico denso, nos dando a possibilidade da salvação através da absorção, através do conhecimento por eles trazidos, a mando da divindade superior, né? É algo muito difícil de se entender, né? É algo difícil de se entender toda essa questão dessa relação entre as divindades, as hierarquias superiores e o mundo físico denso. Mas, à medida que o indivíduo alcança o estado de adeptado, essa visão vai se ampliando e ele vai começando a ver tudo isso dentro de si mesmo, através de um estado de contemplação. Então, é isso que nós queríamos falar de início, né? E vamos passar agora para essa segunda fase do nosso encontro, passando para a terceira fase agora. Eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento para as considerações dos nossos irmãos, perguntas e etc. Boa noite, professor. Foi muito interessante. O senhor mescla, né? O senhor acaba colocando muita coisa, e é como o senhor colocou, né? O processo de evolução do estado de consciência individual, né? E eu já vou passando para as perguntas, professor, porque senão não vai dar tempo. A Fabiana Costa, professor, ela coloca o seguinte: o senhor poderia falar sobre essas 7 mais 2 cordas da lira? Como? A Fabiana Costa, ela coloca a seguinte pergunta, professor: o senhor poderia falar sobre essas 7 mais 2 cordas da lira? Bom, é claro que isso aí precisaria ser feito um estudo a respeito da mitologia, né? Né? Nós temos aqui, na verdade, a lira de 7 cordas refere-se justamente ao nosso setenário, né? É setenário, né? É claro que depois desse setenário, que justamente desenvolver, veja só que interessante, vamos fazer uma consideração. Desenvolver o nosso setenário, isso nos possibilita o quê? O setenário nos possibilita atingir uma outra situação que é o segundo trono. É isso? E desenvolvendo mais o segundo trono, entraremos numa outra possibilidade que é o primeiro trono. Então, é possível que essa indicação do 7 mais 2, 9, corresponde justamente à passagem da consciência do nível humano para o segundo trono e depois para o primeiro trono. Deve ser o entendimento da lira de 7 cordas. 7 cordas que é ligada ao setenário, e depois mais 2 cordas, que corresponde à passagem pelo segundo trono e o primeiro trono. Deve ser, evidentemente, isso tudo nos indica esse entendimento, né? 7 mais 9, né? 7 mais 9. E é claro que depois, no outro momento, atingiríamos uma 10ª coisa, né? Que é justamente no conhecimento da árvore sefirotal, né? Sefirotes, né? São 10 elementos, né? São 10 casas, né? A árvore sefirotal, a Kabbalah. A Kabbalah nos indica 10 casas, né? Então, talvez seja esse o entendimento. As 7 cordas relacionado ao nosso desenvolvimento interno, o nosso setenário. Uma 8ª coisa relacionada ao atingimento do
o segundo trono, a Mãe Divina. E uma nona coisa, o atingimento justamente do primeiro trono, Brahma. E, é claro, seguindo uma 10ª coisa, atingindo o conhecimento do Sol central, e que se identifica justamente com esses 10 números da Kabbalah, né? Vai de 1 a 10. Né? Inclusive, vamos dizer assim, a Kabbalah, que faz parte desse joguinho, né, da amarelinha. Né? As crianças brincam, o joguinho da amarelinha são 10 casas, está relacionado com a Kabbalah, com tudo isso que nós estamos falando. Né? E sempre relembrando que lá na antiga Roma, foi descoberto nos pisos da Roma o desenho da amarelinha. As crianças na antiga Roma brincavam de amarelinha. Então, a amarelinha faz parte desse conhecimento trazido para o ser humano, para as crianças, justamente a Kabbalah. E justamente ligando esse fato, né, que nós estamos analisando aqui, os 7 estados de consciência humano, depois uma 8ª coisa, segundo trono, uma 9ª coisa, que é justamente o Brahma, e uma 10ª coisa, que é justamente o atingimento da consciência do Sol central. É o que eu poderia falar para a nossa irmã. Bom, continuando, a Fabiana também pergunta: professor, o reconstruir diante do arquétipo de Orfeu se iniciaria com o domínio de nossos animais mentais? Penso logo que existo? Bom, veja bem, a gente sabe que nós falamos de antropogênese, né? Orfeu se inicia. Vamos lá. Diante dos arquétipos, Orfeu se inicia com o domínio dos nossos animais. Exatamente. A grande questão a grande questão da iniciação é o domínio interno, né? Domínio interno. É isso. Não é, veja bem, não é exclusão da personalidade. Vamos deixar bem claro. Não é excluir a personalidade, é transformar. É isso. A gente chama de nidanas. O que são nidanas? São aspectos lunares que nós trouxemos. Nós viemos da Lua. Nós, na Lua, falando de antropogênese, né? Nós, na Lua, nós seres humanos, nós vivíamos na consciência animal. Viemos para a Terra e passamos para a consciência hominal. É claro que nós estamos mergulhados nessa personalidade. E, diante desse arquétipo centenário dado por Orfeu, nós temos que nos transformar, entender a nossa divindade interna, né? E, é claro, o domínio da parte animal. É isso? O nosso quaternário é ligado com a nossa parte hominal, instintiva. É isso, a nossa parte animal, instintiva. E a nossa tríade é ligado com a nossa tríade superior. Não é isso? Não é isso? Aliás, você vê, na própria historinha para criança, nós temos a história da Bela Adormecida, né? A Bela Adormecida, né? O que nós somos? Nós somos a Bela Adormecida. Nós, seres humanos, somos a Bela Adormecida. E a tríade superior é o Príncipe Encantado. Então, o Príncipe Encantado descendo sobre a Bela Adormecida acorda, isso, e a lenda da Bela Adormecida diz que os dois casam-se e vivem felizes por toda a eternidade. Não é assim que a lenda, a Bela Adormecida fala, né? A Bela Adormecida acorda, casa-se com o príncipe e os dois vivem casados por toda a eternidade. Ou seja, é justamente isso. A Bela Adormecida, que é a nossa personalidade, adormecido no mundo físico denso, acorda diante da tríade superior, nos casamos com a tríade superior, formando justamente o símbolo do adepto, um hexagrama, o adepto, e isso é para toda a eternidade. É claro que não é o final da evolução, é um caminho constitutivo do processo evolutivo infinito, que nós desconhecemos. Nós desconhecemos plenamente isso, né? Então, eu posso dizer que, realmente, esse processo, diante do arquétipo de Orfeu, se inicia com o domínio das nossas atitudes mentais, a nossa parte animalesca, né? Isso é muito importante, esse entendimento, né? É claro que existe essa posição do penso, logo que existo. Penso, logo eu penso que existo. Não é verdade? Eu penso, logo eu penso que existo. Eu penso que eu sou o Walter, mas eu não sou o Walter. Ninguém é aquilo que ele pensa ser. É muito mais, é Deus. Cada ser humano é Deus.
É isso? Estamos todos ligados por uma unidade, todos fazemos parte de uma unidade, que é justamente a divindade, né? O eterno. Né? Então, veja bem a imensidão desse conhecimento. Mas os mestres nos trazem isso de maneira simples, objetiva, não é isso? Como Jesus falava, de maneira simples, objetiva, sem muitas palavras rebuscadas, mas de maneira simples. Conhece-te, conhecereis a verdade vos libertará. Então, segundo a nossa irmã Fabiana, é isso que eu posso dizer para ela, justamente dessa luta que existe existe dentro de nós para superarmos as nossas limitações. Não é destruir o que está dentro de nós, é transformar em atitudes positivas superiores, a fim de atingir o estado adaptado. E depois, que é um estado super-humano, e depois caminhar pelo estado subdivino e depois divino. Muito bom, professor. Ela também coloca o seguinte, professor. Reconstruir tem correlação com o arcano 16? Eu vou dizer o seguinte, olha, tem relação, sim, tem relação. Aliás, todos os arcanos, né, os 22 arcanos maiores, correspondem justamente à evolução espiritual do homem. Né? É isso. A evolução dos 22 arcanos, 22, é isso. 22 arcanos. Né? Então, tanto que o nosso mestre nos ensina que em Agartha existem 7 cidades agartinas. Existem 7 cidades agartinas em Agartha. E cada cidade tem 3 templos. Veja bem, cada cidade, nos mundos internos, cada cidade tem 3 templos. 3 vezes 7, 21. São 21 templos em Agartha. E depois, acima de Agartha, com a passagem ao plano superior, existe um 22º templo. Aí uma oitava coisa, né? Então, surge o 22º templo, organizando justamente a questão dos arcanos. Então, devemos dizer o seguinte, que tudo que passa na nossa vida, eu vou responder de maneira geral para a nossa irmã, tudo que acontece na nossa vida está relacionado com os 22 arcanos. E é claro que, especificamente, o 16 tem o seu componente específico no desenvolvimento dessa reconstrução nossa. Muito bom, professor. Deixa eu ver aqui, não tem mais pergunta, mas eu achei muito oportuno a nossa irmã Cíntia, professor, colocar o seguinte. Hoje não entendi muito, professor. Esse assunto realmente é muito complexo, né, professor? Porque a gente traz, a Helena Blavatsky traz todo esse conhecimento desde Atlântida para nós, né? Então, realmente entender todo esse mito simbológico, né, desde da época de Atlântida, né? Ísis, Osíris e tudo mais, realmente é muito complexo. Mas eu achei muito interessante a primeira parte que o senhor começou, quando o senhor falou sobre iniciação, né, professor? Porque todos nós estamos nesse processo de iniciação, de a gente tentar decifrar todos esses símbolos, né, professor? Agora, eu queria falar para a nossa irmã Cíntia o seguinte, olha, ela falou assim, hoje não entendi muito, mas isso faz parte do processo evolutivo, né? A gente não entende tudo, né? Agora, Cíntia, eu estou falando para vocês isso aqui. Agora, eu entendo tudo? Não entendo tudo. Eu confesso para você. E eu tenho que falar isso. Eu posso dizer que eu entendo tudo? Não, eu entendo aquilo que me é possível entender no meu estado evolutivo. É isso. Então, nós temos esse desafio. Mas dentro desse cenário, o que eu aprendi através de todos os estudos, né, dessa HPB, do professor Henrique de Souza, e desses costumes da Índia, da China, do Egito, etc. O que é muito importante, viu, Cíntia, é a gente ter uma visão de conjunto, ver como as coisas funcionam. É isso? Isso é mais importante. Às vezes a pessoa se perde em detalhes e ela fica muito confusa com nomes, datas e estruturas, etc., né? E acha que aquilo é muito difícil. Não. O mais difícil, inicialmente, é ter uma visão de como as coisas funcionam. Ter essa visão
do eterno manifestando-se no mundo objetivo. Ele não se divide, o eterno não se divide, a unidade não se divide, tudo isso é muito importante. Ter essa visão de como as coisas funcionam, de a ligação desses seres superiores das hierarquias com nós, trazendo conhecimento, ter essa visão de que tudo que acontece no mundo físico denso acontece pela projeção de arquétipos. No mundo físico denso, isso tudo significa verificar como as coisas funcionam. Isso é a parte fundamental. Depois, à medida que a gente vai se aprofundando em determinados aspectos da iniciação, a gente vai encaixando esses conhecimentos nessa estrutura, básica de entendimento de como as coisas funcionam. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, Cíntia? Já a própria ciência humana, ela não entende como as coisas funcionam. Olha só, falando uma coisa muito importante. A ciência acadêmica não entende como as coisas funcionam. A ciência entra no sentido de científico, e causa e efeito, aquele negócio todo, mas não admite os arquétipos, não admite a projeção de tudo que é da parte superior no mundo inferior. Isso, a ciência acadêmica tem limitações para o entendimento disso. Então, a própria ciência acadêmica não entende como as coisas funcionam. Agora, é a ciência que não entende? Não, são os cientistas. Na verdade, por isso que a gente sempre fala, né? A evolução da ciência acadêmica não vai se fazer através da evolução dos aparelhos, das máquinas, dos computadores, da matemática, não. A evolução da ciência vai se dar através da evolução dos cientistas. Os cientistas devem se tornar cada vez melhores veículos para a consciência superior. Einstein foi um grande cientista. Ele inventou alguma coisa? Não inventou nada, ele trouxe. Ele foi veículo. Newton inventou alguma coisa? Não, ele foi veículo do conhecimento cósmico para a paz da Terra. Então, o cientista que para fazer a ciência evoluir, ele tem que evoluir a si mesmo, produzir o autoconhecimento. Essa é a base da questão do entendimento. Então, Cíntia, não se preocupe quando você vê que não entendeu uma coisa. Isso faz parte do jogo. O importante é ter essa visão global de como as coisas funcionam. Depois, com o tempo, as coisas vão se agregando, vai se transformando e o entendimento inevitavelmente vem. Muito bom, professor. O Gilberto voltou aí, o Gilberto estava nos estúdios. Você tem alguma colocação para fazer, Gilberto? Que eu vou passar os recados. Oi, Carlos. Não, ainda não, porque eu caí aqui, eu perdi um pouco do assunto aí, mas pode passar para os recados. Vamos lá. Então, eu já tinha falado sobre a nossa roda de conversa aqui no canal Conexão 3005. Toda terça-feira nós temos a nossa roda de conversa, será agora terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023, no mesmo horário, às 20h40. Então, a roda de conversa terá como tema o monumento eubiótico, e o palestrante será o Jorge Ouro, escritor, pesquisador, de Florianópolis, Santa Catarina, e ele vai falar sobre esse monumento, né? Em Várzea Grande, que fica no município, na Grande Cuiabá, Mato Grosso, há de ser construído um monumento como farol no centro geodésio da América do Sul, para brilhar a paz, o amor e a sabedoria, e sinalizar a vinda da raça dourada na Terra do Porvir. Então, o tema é muito interessante. Eu espero que vocês prestigiem. Agora, dia 5 de dezembro de 2023, terça-feira, às 20h40. E os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Eu queria também falar sobre o Espaço Shakti, que está completando 2 anos da sua inauguração. O Espaço Shakti está celebrando, né, com a gente, e hoje já teve essa celebração, e amanhã, domingo,
a gente vai ter no Espaço Shakti, Nova Era, lá em São Lourenço, essa programação. Às 9 horas terá uma palestra sobre astrologia, as energias de 2024, com Valéria Galvez. Às 9h50, uma pauta, cafezinho, né, chazinho. Às 10 horas, vivência sistêmica, né, reconciliação com Gil Tomé e Carla Perim. Às 11h05, apresentação de dança do ventre, né, e tribal, fusion, com Nefer Kabalid, né? Nefer Kabalid. Ao meio-dia, ritual no templo de Maitreya Buda, lá fica junto ali na mesma rua, né? O templo obelisco, quer dizer, o templo, né? Onde tem a praça com o obelisco, e às 20h45, o almoço de celebração do aniversário da Shakti na Fundação Professor Henrique José de Souza. Às 14 horas, dança, né? Um outro espetáculo de dança com a participação de todos os presentes. Às 14h40, coral, Sol Maior, da Sociedade Brasileira de Eubiose de São Lourenço, Minas Gerais. E às 15 horas, parabéns ao 2º ano de vida da Shakti, lá em São Lourenço. Então, haverá sorteios de lembrancinha aos presentes. Então, tem um monte de coisa, um monte de informação interessante. E, para maiores informações do atendimento, é com a Sônia Leite, né, lá no espaço, e com a Carla Perim, né, Nidineia de Azevedo, tá? E deixa eu pegar o outro folder que tem os telefones de lá, né? É esse aqui, ó, o Centro de Terapia Holística, Espaço Shakti Nova Era, endereço lá em São Lourenço, Minas Gerais, Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1. E para mais informações, tem aí o WhatsApp, que é prefixo 35, lá de São Lourenço, e o número é 997566874, Shakti Espaço Nova Era. Eu também queria falar sobre... nós temos uma palestra, né, semana que vem, Sociedade Brasileira de Eubiose, Departamento de Campinas, né, e apresenta o poder da Shakti, né? Quem vai palestrar é o Fernando Camposana, do Departamento de Santana, né? E essa palestra é aberta, né, no sábado, dia 9 de dezembro, 15 horas, será lá no Departamento da Eubiose Campinas, que fica na rua Francisco Teodoro, 897, Vila Industrial. Bom, eu acho que eu passei todos os recados. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Eu só queria mandar aqui saudações para minha prima, minha querida prima Márcia Lins, né? A Márcia, ela está aqui, professora. A Márcia, ela está sempre presente aqui no programa. Presente, né? Saudações para minha querida prima Márcia Lins. E ela é de Santos, né, professora? De Santos. Então, a Cíntia está agradecendo, professor. Cíntia, muito bem, Cíntia. Muito obrigado a você também. Viu? Ela falou que vai assistir novamente. Tudo bem. Eu estou à disposição, viu? Em outros programas, se você quiser retornar com as perguntas, não tem problema. Legal. Então, o Gilberto, só para te inteirar, o professor abriu o programa falando sobre algumas dúvidas do programa anterior, né? Ele falou sobre iniciação e tudo mais. Eu acho que foi assim bem esclarecedor, né? No sentido de que a gente busca, né, o autoconhecimento, mas o progresso dentro da iniciação é individual. Cada um vai adquirindo conhecimento através dos seus próprios esforços. E a Marcelins aqui agradecendo, professor. Isso! Abraço a todos. Beijão, Marcelins. Depois o professor começou para o tema de hoje, né, que foi sobre... ele fala sobre a iniciação a partir da simbologia do mito lá de egípcio, né? Osíris, Ísis, né? E o filho Horus, né? E é muito interessante, né, professor? Porque a gente tem várias mitologias, né, que falam sobre o surgimento
dessa era da raça ariana, né? Uma é essa da egípcia, tem a outra lá da Grécia, que fala de Gaia, né, e tudo mais, e tem a dos hebreus, né, professor, que vem com Adão e Eva. E eu acho que, de uma maneira geral, em termos simbológicos, eu acho que tudo se conecta, né, professor? Tudo se conecta, exatamente. Toda essa simbologia, como eu digo, essas simbologias todas estão de acordo com a tônica do ciclo, né? Os mestres trazem o conhecimento de acordo com a tônica do ciclo, né? Então, vai ser muito importante. Mas está tudo conectado. Está tudo conectado. Isso aí foi uma grande coisa que eu acabei percebendo com as instruções do nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, que nada está desligado, tudo faz parte de um panorama geral, mas está tudo correlacionado, né? Entre os continentes, entre as diversas civilizações e entre todas as épocas. E todo esse histórico dos egípcios, né, professor? Ainda bem que está tudo guardado aqui no Ocidente, né? Toda essa informação. Acho que a Liana Blavatsky ela traz tudo isso de uma maneira muito didática, né? Para a gente não se perder mais, né? Esse foi o grande processo da ciência iniciada das idades, através de Blavatsky, que foi justamente trazer inicialmente da Índia, né? Todo esse conhecimento, né? E o nosso mestre trazer do Egito, né? Todo esse conhecimento, esse conhecimento, né? O que nós chamamos na nebiose da missão Y, né? Blavatsky para os Estados Unidos, o professor Henrique de Souza para o Brasil, mas tudo se funde num conhecimento só, né? Mostrando o caminho para uma nova civilização. Né? Muito bom. Então, eu acho que, bom, como eu não estou vendo mais perguntas, a gente poderia finalizar. Eu dei uma rodada aqui nas perguntas, eu não vi nada. Eu também não vi. E eu queria só... eu acho que foi muito bom o nosso programa, né, professor? Apesar que hoje tem muita atividade, a gente tem atividade de encontro lá em Palmas, né, do departamento lá de muita atividade. Palmas. Então, tem irmãos nossos também lá em São Lourenço, né? Porque hoje teve atividade em São Lourenço do 2º aniversário, né, do Espaço Shakti Nova Era, teve hoje, teve amanhã. Então, quem estiver passando lá pelo sul de Minas, São Lourenço, dá uma chegadinha lá, que eu acho que tem eventos muito, muito interessantes para ser assistido. Então, eu queria agradecer a participação de todos, desejar a todos um bom final de sábado, um bom final de semana e até terça-feira, né, com a nossa roda de conversa e até o nosso próximo encontro no sábado, professor. Obrigado aí por todo esse conhecimento, professor, e até o próximo encontro. É com você, Gilberto. É isso aí. Bom final de sábado para todo mundo. Eu dei uma caída aí, mas voltei a tempo. Então, bom restinho de sábado, bom final de semana. E amanhã à tarde... Eu acredito que por volta das 11 horas, eu não sei exatamente o horário, que tem programação o dia todo lá na chat, no aniversário. Nós iremos transmitir alguma dessas atividades, vai ter dança, vai ter palestra. Então, quem for inscrito no canal vai receber a notificação, né? Quem não for ainda, estiver assistindo, se inscreve no canal, aperta ali o sininho de notificação, e fica ligado aí que vai receber a mensagem, a gente vai transmitir alguma dessas atividades. Ô, Carlos, a próxima terça-feira tem palestra Tem palestra, né? Você falou, né? Isso, na próxima terça-feira vai ter uma palestra sobre aquele obelisco que vai ser construído lá em... Exatamente. O palestrante será o Jorge Ouro. Dia 5. Isso, dia 5 de dezembro, isso. Isso, só para lembrar. Isso aí. Boa noite, professor. Boa noite e as suas considerações finais, professor. Exatamente. Eu quero agradecer aqui ao nosso irmão Carlos Nascimento, nosso irmão Gilberto Catira, a todos os irmãos que estiveram presentes aqui no nosso encontro. E sempre lembrando, terça-feira que vem, dia 5, e depois, sábado, dia 9, estaremos aí novamente, né? E luz, paz e amor para todos. Fiquem todos com Deus.